a Rússia teve algumas notícias ruins no fronte diplomático, né? Na diplomacia, a Rússia a África do Sul estava querendo sair do Tratado Penal Internacional para permitir que o Putin visitasse a África do Sul e conseguisse estar ali sem o risco de ser preso, né? Hoje a África do Sul é signatária do Tratado Penal Internacional, então no momento que o Putin botar os pés na África do Sul, eles são obrigados a prender o Putin por crime de guerra. E se não prenderem, os oficiais lá da África do Sul que falharam em obedecer essa determinação, por força do próprio tratado, se tornam eles próprios cúmplices, né, desse crime de guerra. Então eles podem fazer isso, mas isso vai gerar complicação para eles. Eles queriam sair do Tratado Penal Internacional, mas não conseguiram, seria algo complicado. Então a visita do Putin para a cúpula dos BRICS virou dúvida. Ele deve participar apenas via videoconferência, né? Bem, um baque para ele. Vamos ver. Putin, vai lá, Putin, visita lá a África do Sul, vamos ver o que acontece. E não foi só isso, tá? Também lá na ONU houve um voto contra a Rússia, né? Votaram uma resolução das Nações Unidas reconhecendo a agressão russa contra a Ucrânia, chamando de agressão russa e pedindo a condenação da Rússia e coisa e tal. E o que chamou a atenção foi que mesmo os países que normalmente se abstêm, dessa vez votaram a favor dessa resolução, principalmente, mais notadamente, a China. Então, a China votou a favor dessa resolução, ou seja, condenando a agressão russa. Isso acontece poucos dias depois do telefonema entre Xi Jinping e Zelensky. Vocês lembram esse telefonema? Em princípio, nada foi anunciado, mas a gente sabe que eles conversaram coisas ali. E pode ter sido realmente que a China tenha dado um passo atrás na relação dela com a Rússia nisso daí. Vocês lembram que a gente falou que já tinha o pessoal da televisão russa já estava reclamando, chamando o Xi Jinping de traidor e coisa e tal? Talvez eles já estejam sabendo de mais coisas do que a gente está sabendo sobre a relação da Rússia com a China. Como eu falei para vocês, nunca houve cumplicidade de Rússia e China. Sempre se bicaram esses dois, desde a época soviética até quando o Stalin ajudou a revolução lá na China, a revolução comunista na China. Logo em seguida os dois começaram a brigar logo em seguida, né? Enfim, aparentemente esse ponto foi importante. Eu tenho que ressaltar também que o Brasil votou corretamente. Parabéns à diplomacia brasileira. Eu tenho certeza que isso daqui não foi nada vindo do Lula. Se dependesse do Lula, a gente se abstinha nesse tipo de coisa, eu até votava contra. Olha aqui, ó, Nicarágua, amigo do Lula. Rússia, amigo do Lula. Coreia do Norte, amiga do Lula. Síria, amiga do Lula. Todo mundo que votou contra é só os amiguinhos do Lula, ditador ali, né? Enfim. Mas nesse daqui o Brasil votou correto. Parabéns à diplomacia brasileira. E o próprio Strelkov, o Igor Strelkov, fez uma postagem aqui falando sobre isso, sobre essa suposta traição da China, né? Aqui, ó, muitos leitores estão convencidos que a China é nossa aliada e nos está dando realmente apoio e suporte. Esqueçam isso. A China, no melhor, é nosso companheiro de viagem. Vai ir onde vai conosco contra os Estados Unidos e seus aliados nas próximas décadas. Até na questão de Taiwan, tudo vai ser limitado pelos últimos fortes avisos, né? Ou seja, a China apoia a Rússia naquilo que interessa a China também. O que não interessa a China, eles não apoiam, não. E isso ficou claro nessa última resolução aprovada, justamente condenando a Rússia, a Federação Russa e coisa e tal. E o que chamou atenção? Justamente porque a China antes, ou ela se abstinha ou ela votava contra. Dessa vez ela votou a favor. O Brasil também votava a favor nessas resoluções da ONU, todas elas desde a época do Bolsonaro. O Brasil sempre, embora Bolsonaro falasse umas besteiras sobre a relação Brasil, Rússia, Ucrânia, o Brasil sempre votou do lado certo, né? A única exceção foi justamente agora no governo Lula, que teve uma resolução lá que o Brasil votou contra, um absurdo completo, já reflexo certamente de dedada lá do Celso Amorim, do Lula, desses idiotas da esquerda, querendo babar ovo do Putin, né? Enfim, mas a China é que é o ponto aqui, a China que é a grande surpresa para o pessoal. A resolução pede pela compensação dos danos causados às vítimas da agressão militar russa e trazer justiça para aqueles que são culpados de violar normas da lei internacional,
que são os russos, evidentemente, né? E o Strelkov aponta aqui que não só a China, mas também o Cazaquistão e todas as repúblicas pós-soviéticas, com exceção do Tajiquistão e Uzbequistão, que votaram também a favor, né? Inclusive outros amigos como Índia, Brasil e Turquia votaram a favor também, né? Só poucos países votaram contra. Nunca antes a Rússia se encontrou numa situação de tanto isolamento internacional, né? Nem na época dos imperadores, dos zares, dos secretários generais soviéticos e coisa e tal, que ele está colocando aqui é bastante sério, e é verdade, né? A Rússia virou um pária internacional. Mas, infelizmente, muitos de nossos companheiros estão certos do contrário. Eles acreditam que foi Putin que fez a Rússia, a Federação Russa, ter mais influência no mundo, né? E estão convencidos que foi ele que fez a gente sair dos nossos joelhos e ditar a nossa vontade para os outros. Eu estou muito preocupado com as consequências da catástrofe, quando milhões de pessoas enganadas pela propaganda vão finalmente perceber que eles foram simplesmente enganados. De fato, a Rússia está sendo extremamente humilhada e sem nenhum apoio internacional. Quando cair sobre eles, né, que a gente não tem nenhum aliado, nenhum amigo, e ninguém vai fornecer uma mão amiga para ajudar a Rússia e nos suportar e nos ajudar nessa situação difícil, né? Ou seja, o que ele está colocando aqui realmente é impressionante, é a visão que existe de fato. O pessoal lá na Rússia não percebe o quão ruim é a situação deles, justamente por conta da propaganda russa. Eu não sei o que leva as russetes brasileiras a achar também que a situação russa não está desesperadora e coisa e tal, talvez porque não estão olhando para onde deveriam olhar, né? Bom, Roussetti, infelizmente, não tem só no Brasil. Isso daqui foi absurdo. Olha só, em Sydney teve um coro, uma apresentação de um coro em que várias pessoas foram com a camisa Z e coisa e tal. Um absurdo completo isso daqui, algo realmente que eu não sei como é que o pessoal na Austrália permitiu esse tipo de coisa. Só mostra como a Austrália está virando um comunistão também, né? E olha só, para essa russetaiada toda, os russetes da Austrália, os russetes aqui do Brasil também, essa galera toda que ama o Putin por algum motivo que eu não consigo entender, olha só, o Kadyrov está querendo montar o exército dos conservadores mundiais contra o Ocidente, contra o globalismo. Vai dar muito certo mesmo. Você sabe quem é o Kadyrov? O Kadyrov, o único feito dele foi ser filho do pai dele, que é o cara que traiu os chechenos entregando a Chechênia para a Rússia. Então o pai dele realizou uma traição com o povo checheno, encerrando a guerra da Chechênia, e o Putin colocou ele então como líder ali da Chechênia, e o Kadyrov, a única vantagem, a única coisa que ele fez na vida foi ser filho do pai dele. Nunca fez nada de significativo, é um cara que é tratado como um palhaço em qualquer lugar do mundo. Você deve ter visto aqui, eu já mostrei aqui nos meus vídeos o Kadyrov jogando futebol, o Kadyrov jogando basquete. Cara, é patético o sujeito. E, no final das contas, esse é o cara que quer liderar os conservadores do mundo. Parabéns, vocês estão em boa companhia, Rossettes. Vão em frente nessa ideia de que Putin é o conservadorismo contra os valores progressistas e coisa e tal, né? Cara, é impressionante como tem gente que se diz libertária e caiu nesse papo. Como tem gente que se diz conservadora aqui no Brasil e cai nesse papo de que Putin representa o conservadorismo. Não, esses caras são o mal do mundo. Esquece, os globalistas são ruins, tem a pauta identitária, que a gente não concorda com algumas coisas. Eu concordo, também acho. Eu acho também que a pauta identitária tem algumas coisas que eu não concordo, que eu discordo, e tem mesmo muita coisa progressista que eu acho que é uma besteira. Mas nem tudo, mas muita coisa eu acho que tem realmente coisas ruins, mas daí você recorrer para este pessoal, para com isso, né? Esse pessoal também é do mal, é pior ainda, é muito mais antiliberal do que alternativa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99.